Olá, meus caros. Nós vamos falar agora sobre compreensão e interpretação de texto. Bom, antes de mais nada, para acompanhar essa aula, você tem que pegar o material aí na área aí do aluno, tá? O material de apoio. Nós temos uma lista. Nós vamos trabalhar essa compreensão e interpretação de texto a partir de uma lista. Então, abra uma outra aba aí no seu computador ou de preferência, imprima esse material para que você possa acompanhar melhor, fazer as anotações, todas as observações. Tenha o caderno aí ao lado. Vou trabalhar com vocês aqui alguns conceitos importantes para melhor compreendermos e interpretarmos os textos. Tá? Então é importante que você tenha aí esse material de apoio à mão, tá? O material, a lista que está aí na área do aluno, ok? Então vamos lá, compreensão e interpretação de texto. Quando nós falamos compreender e interpretar, às vezes surge aí uma confusão, alguns ficam na dúvida, é a mesma coisa, não é? Vamos esclarecer aqui então. Compreender. Compreender está ligado ao ato de você ler um texto e ao final dessa leitura você ser capaz então de extrair dados, dados que estão ali no chamado texto de superfície. Então, quando isso acontece, nós temos a compreensão do texto, tá? Você é capaz então de entender tudo que está ali expresso naquele texto. Quando nós falamos em interpretar, nós vamos dar um passo aí além. Por que um passo além? A interpretação, ela exige você ali, de certa forma, buscar, né, uma experiência de leitura que o leitor, então, construiu ao longo ali da sua vida, para que ele possa, então, preencher determinadas lacunas dentro do texto. Que lacunas são essas, né? Vamos a um exemplo, eu gosto de trabalhar um exemplo aqui, muito prático, muito didático aqui, para você entender aí essa diferença entre compreender e interpretar. Quando eu falo de interpretação, quando eu falo dessas lacunas, o autor, ao produzir o texto, ele traz alguns elementos já dando, né, por certo que o leitor já domina determinado conteúdo, determinado conceito, determinado conhecimento. De tal forma que se o leitor não dominá-lo, ele não conseguirá entender o texto. Vamos ao exemplo prático, olha só. Estou eu aqui com vocês, então eu falo, né? Estamos como no Titanic, mas ainda podemos mudar a direção. Olha só, preste atenção, estamos como no Titanic, mas ainda podemos mudar a direção. Quando eu falo isso para você, tá? O que é esperado? O que eu espero? Eu espero que ao falar a palavra Titanic, você reconheça esse termo, sabendo que ele se refere então a um grande navio, um transatlântico construído no início do século passado, e que em sua primeira viagem acabou se chocando com um iceberg e naufragou. Ele não conseguiu, ele identificou ali, né, o obstáculo à frente, mas não conseguiu contorná-lo, não evitou o choque e assim veio a naufragar. Então vejam só, quando eu falo, né, estamos como no Titanic, mas ainda podemos mudar a direção, e você aí do outro lado pensa o quê? Pensa, olha, podemos evitar o quê? Podemos evitar o naufrágio, porque foi isso que aconteceu com o Titanic, certo? Então quando eu falo que nós podemos mudar a direção, o que espera do leitor é que ele seja capaz então de entender que podemos evitar a tragédia maior, podemos evitar o naufrágio. Mas observe que isso não estava explícito na minha frase. Eu apenas disse, estamos como no Titanic, mas ainda podemos mudar a direção. Então veja só, essa frase ela só fará sentido, né, para quem conhece a história do Titanic. Para quem não conhece, ela não faz então nenhum sentido. Perceberam? Então quando o autor, ao produzir um texto, ele deixa essas lacunas a serem preenchidas então pelo leitor, o leitor terá que fazer aí um esforço de interpretação de texto. Então o que eu quero deixar bem claro, você melhor irá compreender e principalmente interpretar textos, né, o quão maior for a sua experiência de leitura. Então esse é o ponto-chave para uma boa compreensão e interpretação de textos. Ah, Moacir, mas eu não gosto de ler, eu tenho preguiça, eu tenho dificuldade, nunca gostei de ler. Olha, você terá dificuldades então para compreender e interpretar textos se você não tem o gosto pela leitura. Então, e um detalhe, quando eu falo aqui leitura, vejam só, eu me referi aqui ao Titanic, né, e com certeza a principal lembrança que a maioria das pessoas tem do Titanic é através do filme.
Através do filme. Mas você pode ter visto isso daí através de documentários, através dos livros de história. De tal forma que quando eu falo aqui leitura, um ponto importante, ó, não estou me referindo apenas à leitura de textos ali verbais. Tá ok? Então, quando eu falo de leitura, experiência de leitura, eu estou me referindo, sim, aos livros que você leu, às revistas, aos jornais, mas também estou me referindo aos filmes que você já assistiu, às músicas que você já ouviu, às suas visitas ao teatro, ao museu, a lugares, então, diferentes daquele em que você cresceu, que você reside ali, enfim. Então, é tudo que está à sua volta. Tudo isso forma a sua experiência de leitura, forma o seu entendimento de mundo e pode ser mobilizado para que você tenha então que fazer uma correta interpretação de texto. Né? Aí alguém pode falar assim, mas Moacir, música, filmes, novelas, né? Sim, sim. Por exemplo, se eu não me engano agora, o vestibular, salvo engano, da Unicamp, né, o vestibular da FUVEST, uma coisa assim, né, ele já passa a exigir agora, é obrigatório para o próximo vestibular, aí 2019, né, um álbum do Racionais MCs, se eu não me engano, Sobrevivendo ao Inferno. Então torna-se ali, está no gênero poesia, torna-se ali uma leitura obrigatória para os candidatos àquele vestibular. Então, quando falamos de leitura, eu quero que você tenha essa visão ampliada aí de leitura, ok? Então vamos lá, olha só. Feita essa diferenciação entre compreender e interpretar, vou propor aqui para vocês um rápido exercício. Tá? Esse exercício, olha só, é um texto aqui da Marieta Severo, você já deve estar com esse material aí em mãos, né? E é um texto bem curto. Alguém pode até ficar procurando, mas cadê o texto? Não, é isso mesmo. Nós estamos falando aqui de apenas um parágrafo aqui, com 3 linhas apenas. Vamos lá? Acompanhe aí comigo a leitura deste material aí, que está disponível para vocês na área do aluno. Bom, texto. A função do artista é esta. Meter a mão nessa coisa essencial do ser humano, que é o sonho e a esperança. Preciso ter essa ilusão, a de que estou resgatando esses valores. Marieta Severo. Então está aqui essa fala da grande atriz Marieta Severo, ela que é ali, creio, está imortalizada ali, né? A esposa do Linneu na grande família, a dona Nenê, né? Então uma excelente atriz. Então vamos lá, vamos às questões. Pessoal, olha só, às vezes alguns alunos falam assim, nossa, o texto é muito grande e tal, né? E ficam temendo encontrar na prova um texto muito extenso. Não se preocupem com isso, de forma nenhuma. Tá? A única preocupação que você tem que ter é estar preparado para essa prova, seja um texto curto, seja um texto longo. E eu vou mostrar para vocês que às vezes um texto curto não significa que a prova seja necessariamente uma prova fácil, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Segundo o texto, o artista, vamos lá, letra A, leva alegria às pessoas. Veja só, nós temos no texto alguma coisa que nos remete à ideia aí de alegria. Observe bem. O que você acha? Letra B, valoriza os sonhos das pessoas pobres. Nesse texto, faz alguma referência aí à classe econômica das pessoas? Letra C, desperta as pessoas para a realidade da vida. E aí, será que é essa? Letra D, não tem qualquer influência na vida das pessoas. Ou então, letra E, trabalha o íntimo das pessoas. Veja só, meus caros, prestem bastante atenção. A letra A e a letra B nós podemos descartar completamente. Por quê? Não fala de levar alegria, você não tem nenhuma menção a isso daí. E na letra B, ela fala o quê? Valoriza os sonhos das pessoas pobres. Observe que não tem nada que faça aí, que seja uma hierarquização, uma classificação do ponto de vista aí de condições econômicas. Então, nós podemos descartar facilmente a letra A e a letra B. Agora, a letra C. Aqui pode ser que alguns aí já tenham apontado a letra C como resposta. Olha só, desperta as pessoas para a realidade da vida. Muito bem, se você marcou a letra C, tome cuidado. Vamos voltar ao texto, veja bem, olha só, ó, a função do artista é esta, meter a mão nessa coisa essencial do ser humano. E o que ela aponta como essencial do ser humano? O sonho e a esperança. E aí eu te pergunto, meu caro, o sonho e a esperança é a realidade da pessoa? Não, tá? Não é a realidade.
Tá ok? Então não pode ser a letra B. O sonho, você que está aí do outro lado, assistindo essa aula, né, acompanhando aqui essa aula, estudando, se preparando, você tem um sonho, você espera ser aprovado no concurso. Mas veja só, qual é a sua realidade hoje? A sua realidade hoje é você aprovado no concurso? Não, a sua realidade hoje é a de um estudante que está aí buscando alcançar o objetivo. Então você está aí lutando para alcançar esse teu sonho. Daí você tem esperança de que conseguirá isso. E que de fato conseguirá se você agir da forma correta, se você for perseverante, se você estudar com afinco, né, as condições vão sendo criadas aí para que você possa alcançar o seu objetivo. Mas isso não é a realidade da vida, ok? A letra D nos diz, não tem qualquer influência na vida das pessoas. Ora, tem sim, não é? Ela fala da função do artista, então se ele tem uma função, ele tem sim influência na vida das pessoas. Então, podemos descartar também a letra D. De forma tal que o que sobra para nós como resposta é realmente a letra E. Trabalha o íntimo das pessoas. Por que trabalha o íntimo das pessoas? O texto diz, né? Olha só, essa coisa essencial do ser humano. E o que é essencial do ser humano? O sonho e a esperança. Sonho, esperança. Cada um carrega o seu sonho, cada um carrega e a sua esperança. É algo bastante íntimo. Pode até ser compartilhado por outras pessoas, mas é seu. Tá ok? Então a resposta é correta aí, letra E. Tá certo? Vamos lá. Questão número 2. Olha só. Segundo texto. O sonho vale mais que a esperança. Letra B. O sonho vale menos que a esperança. Letra C. O sonho e a esperança têm relativa importância para as pessoas. Letra D. Não se vive sem sonho e esperança. Letra E. Tem importância capital para as pessoas, tanto o sonho quanto a esperança. Olha só, que questão bacana. Vamos lá. Prontamente, nós podemos descartar o quê? Letra A e B, não é? O sonho vale mais que a esperança, o sonho vale menos que a esperança. Você pode observar no texto que em momento nenhum a Marieta Severo faz qualquer hierarquização aí, né, entre sonho e esperança. Simplesmente ela diz, meter a mão nessa coisa essencial do ser humano, que é o sonho e a esperança. E ela não fala de forma nenhuma se um vale mais do que o outro, mas são coisas essenciais do ser humano, apenas isso. Então descartamos facilmente letra A e letra B. Já na letra C, olha só, sonho e esperança têm relativa importância para as pessoas. E aí, será que é essa a letra C? Olha, para você que balançou aí para marcar a letra C, preste atenção. A palavra aqui, relativa, né? Sonho e esperança têm relativa importância. Não, meus caros, não é relativa. Ela fala do quê? Ela fala dessa coisa essencial. Tá? Essencial é aquilo que não pode faltar, é aquilo que é muito importante. Aquilo que é relativo pode ser e pode não ser. Então a letra C está descartada, tá ok? Letra D. Opa, será que é a letra D? A letra D, com certeza aí você foi na letra D, não foi? Não, não foi não. Então olha só, não se vive sem sonho e esperança. Muito bem, meus caros, se você marcou a letra D, cuidado. Veja só, voltemos ao texto. Preciso ter essa ilusão, a de que estou resgatando esses valores. Que valores que ela está resgatando? O sonho e a esperança. Ou seja, as pessoas estão vivendo sem sonho e sem esperança. Por isso que ela tem que ter essa ilusão de estar resgatando isso. Então, a letra D não pode ser a opção correta, porque ela está falando que não se vive sem sonho e sem esperança. Ok? Então, na verdade, de acordo com o texto, as pessoas estão vivendo sem sonho e sem esperança, e essa é a missão, então, que a autora, a atriz aqui no caso, né, a autora não, a atriz, né, atribui a si, ao papel, então, do artista, e, consequentemente, ao papel dela, já que ela é uma artista. Certo? De tal forma, então, que o que sobra para nós aqui, e o que vai assustar a alguns, é o seguinte, tem importância capital para as pessoas, tanto o sonho quanto a esperança. Muito bem, a palavra que vai assustar aqui agora, alguns, é a palavra capital. Olha só, a palavra capital, você está muito acostumado, com certeza, a associá-la aí, claro, à localidade, né, à sede administrativa de um território,
E muito comum a dinheiro, a questões financeiras, né? Falou em capital, aí você pensa aí, está assistindo ao telejornal e fala lá em capital especulativo, né? A fuga de capitais do país, então a empresa está precisando de um capital de giro, ou seja, está precisando de dinheiro. Então você tem o termo capital comumente ligado à questão financeira. Porém, não podemos esquecer, tá? Nós temos aqui também o termo capital associado àquilo que é essencial, certo? Então, capital aqui está empregado no sentido de essencial, que é o que está lá no texto, né? A função do artista é esta, meter a mão nessa coisa essencial, nessa coisa capital do ser humano. O que é capital para o ser humano? O sonho e a esperança, ok? Letra E. Então aqui eu já quero fazer aquele parênteses, né? Agora há pouco eu falei para você que a sua capacidade de compreensão e interpretação de texto está diretamente ligada à sua experiência de leitura. E eu vou bater muito nessa tecla com vocês aqui durante toda a nossa aula, muito mesmo. Meus caros, é fundamental. O quanto mais você lê, mais você irá ampliar o seu vocabulário. Mais informações você terá sobre os mais diversos assuntos. E nós nunca sabemos com o que nós iremos nos deparar na prova. Seja na prova de língua portuguesa, nas questões objetivas, seja, dependendo do concurso, na prova discursiva, lá na sua prova de redação. Então, toda a informação que você conseguir aí, guardar, que você conseguir processar, produzir um conhecimento a partir dela, isso será importante, porque pode ser mobilizado para que você faça aí uma correta interpretação de uma questão ou até mesmo possa melhorar o seu texto, apresentar bons argumentos no seu texto lá na prova discursiva. Ok? Tudo bem? Bom, então, olha só como era importante você acertar essa questão número 2 para que você pudesse também acertar a questão número 3. Olha só, a palavra ou expressão que justifica a resposta do item anterior é... Então, qual é a palavra que justifica? A palavra é essencial, não é? A palavra essencial que tem o mesmo sentido aí de capital, ok? Muito bem. Questão número 4. A questão número 4 aqui fala de a expressão meter a mão. Olha só, a expressão meter a mão, letra A, pertence ao linguajar culto? Letra B, pode ser substituída sem alteração de sentido por intrometer-se? Letra C, tem valor pejorativo? Letra D, é coloquial e significa no texto tocar? Ou letra E, é um erro que deveria ser evitado? Vamos lá. Então, ao texto, voltando ao texto, a função do artista é esta, meter a mão nessa coisa essencial do ser humano, que é o sonho e a esperança. Então, vejam só, meus caros, pode mesmo o artista, então, meter a mão nessa coisa essencial, meter a mão no sonho e na esperança? Não, não é? Então aqui nós temos uma expressão que está utilizada no sentido que podemos dizer, no sentido figurado, certo? No sentido figurado. E aqui não podemos marcar a letra A, pertencente ao linguajar culto, né? Não, isso aqui é da língua popular, tá? Ou do chamado linguagem coloquial. Então nós temos a nossa língua, a língua padrão, exemplar, a língua culta, e nós temos o falar coloquial. Esse termo meter a mão aqui, está associado a essa linguagem coloquial. A letra B fala, pode ser substituída sem alteração de sentido por intrometer-se? Não, aqui é bem diferente, né? Esse sentido aqui de meter a mão não é o sentido de intrometer, mas sim no sentido de tocar. Não é? Ela quer tocar o quê? O sonho, a esperança das pessoas, ela quer resgatar isso nas pessoas. E aí, falando isso, nós já chegamos então à resposta correta, não é? A resposta correta é coloquial e significa no texto tocar, letra E. A letra C falou aí que tem valor pejorativo, valor depreciativo, né? O termo pejorativo é isso, é algo depreciativo. Não, não tem esse valor depreciativo. Tá certo? E a letra E fala que é um erro que deveria ser evitado. Não, de forma nenhuma. Transmite muito bem o sentimento, o sentido que a autora quer dar ali a esse texto, a mensagem que ela está expressando. Ela quer realmente meter a mão, ela quer tocar esse sonho e a esperança das pessoas. Beleza? Muito bem. Questão número 5. Questão número 5. Aí agora você está pensando aí, nossa, é um texto tão pequeno, mas não é fácil. E realmente não é. Por isso que eu falei mais cedo, não se preocupe com a questão do tamanho do texto. Tá? Nós estamos vendo aqui um texto pequeno, um texto muito curto, mas que a banca conseguiu elaborar questões bastante complexas
ou não vou dizer bastante complexas, na verdade me corrigindo aqui, né, mas questões com grau de dificuldade um pouco maior do que se vê comumente aí nos concursos. Então, a tendência tá, quando você tem um texto mais curto, você ter questões mais complexas. E quando você tem um texto mais extenso, geralmente você tem questões mais fáceis. Tá? Normalmente é isso que nós observamos aí nas bancas em geral. Tá ok? Então vamos lá. Próxima questão aí, questão número 5. Só não se encontra no texto. Ó, o que nós não encontramos no texto? A influência dos artistas, a necessidade da autora, a recuperação das coisas importantes, a conquista da paz, a carência de sentimentos das pessoas. Obviamente, aí agora você já marcou tranquilamente a letra D, isso mesmo, né? Letra D, a conquista da paz. Né? Não, o texto não faz nenhuma menção a essa questão aí de conquista da paz, tá certo? Então, nós não temos aí nenhuma referência a essa conquista da paz. E para fecharmos, então, as questões relativas a esse texto, olha só, nós temos aqui, então, né? A palavra esses poderia ser substituída sem alteração de sentido. Olha aí, está buscando o seu conhecimento vocabular. Então, o esse poderia ser substituído sem alteração de sentido por... Vamos voltar ao texto? Olha só. Preciso ter essa ilusão, a de que estou resgatando estes valores, ou seja, que estou resgatando tais valores. Ok? Tais valores, né? Ou seja, o sonho e a esperança. Ok? Não dá para substituir por bons, por certos, né? Esses certos valores aí, na verdade, ele ficaria incerto. Certos valores. Não, os valores estão expressos no período anterior. É o sonho e a esperança. Se eu coloco a palavra certo aí antes de valores, certos valores, esses valores seriam incertos, nós não saberíamos quais são. Mas, na verdade, nós sabemos. É o sonho e a esperança. Ok? Então, não pode ser. Outros também não, né? Outros não, estão expressos lá no texto. É o sonho e a esperança, como eu já falei. E também não são muitos, são 2 apenas. Portanto, a resposta correta, letra C, né? Temos aí então tais valores. Ok? Muito bem, pessoal, olha só, nesse primeiro bloco então, né, o que é importante destacar com vocês, né, nesse primeiro momento aqui da nossa aula? A diferença então entre compreender e interpretar. E agora, você já entendeu o que é compreender, é você extrair dados ali do texto de superfície. Agora eu quero falar com vocês em relação à interpretação. Tá? A interpretação, ela pode se dar de 2 formas. Nós temos a interpretação, que pode ser chamada de subjetiva, tá? E nós temos a interpretação chamada de objetiva. Ok? Bom, obviamente, você vai responder isso muito fácil. A nossa prova, ela é uma prova o quê? Uma prova objetiva. Então, do que nós devemos fugir? Nós devemos fugir de qualquer interpretação subjetiva. E o que é uma interpretação subjetiva? É aquela interpretação que ela é válida apenas para você, mas ela não se aplica ao conjunto, né, à maioria das pessoas, ao entendimento da maioria das pessoas. Então vamos a um exemplo prático aqui do que é então uma interpretação subjetiva. Por exemplo, tem uma frase que ela já foi dita em diversos momentos da nossa história, em diferentes contextos e assim assumindo também diferentes significados. E a frase é essa daqui, ó, acompanhe aqui comigo, por favor, ó. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então está aqui, navegar é preciso, viver não é preciso. Se eu peço a você para fazer uma interpretação agora, para mim, objetiva dessa frase, o que você vai falar? Que interpretação você vai fazer? Uma interpretação objetiva. Eu quero aqui uma interpretação objetiva. O que você vai me falar? Eu vou pedir para que você me dê o sentido da palavra preciso aqui. Tá?
Qual é o sentido? Eu quero que você pense agora, nesse momento que você está aí assistindo essa aula, na sua vida, no seu objetivo, eu quero que você interprete aqui para mim. Qual o sentido aqui da palavra... Opa, na verdade aqui não é preciso maiúsculo aqui. Então vamos lá. Navegar é preciso, viver não é preciso. Então vamos lá, olha só. Preciso aqui, se você atribuiu a preciso o valor de necessidade, tá? Ó. Se você atribuiu a preciso aqui o valor de necessidade, veja só, navegar é necessário, viver não é necessário. Meu caro, pense aqui comigo, você está estudando, minha cara, você que está acompanhando aí, você está estudando, você tem um propósito, você tem um objetivo, ou seja, viver para você é necessário. Então não é uma interpretação objetiva você atribuir à palavra preciso o valor de necessidade, o sentido, o significado de necessidade. Não pode ser. Ok? Então vamos lá. Qual seria então a outra palavra? Para que tenhamos aqui uma interpretação objetiva. Sim, olha só, você deu um pause aí, pensou bastante, né? E aí a resposta que veio o quê? Exato. Né? Então vamos lá. Navegar é exato. Viver não é exato. Poxa, como assim navegar é exato? Sim, navegar é exato. Eu pedi para que você interpretasse essa frase hoje pensando em você, não é? Navegar é exato por quê? Hoje você coloca no seu celular aí uma localização e você vai chegar ali, né, com precisão onde você precisa. Então, navegar é exato. Agora eu te pergunto, viver é exato? Você, há um ano atrás, sabia o que já estaria acontecendo com você no dia de hoje? Ou hoje você já tem a certeza do que acontecerá com você daqui a um ano? Não. Você planeja, você tem sonhos, você trabalha por isso, mas nós não temos certeza. Por quê? Porque viver não é exato. Então, é disso que eu estou falando. Tá? Fazer uma interpretação objetiva é aquela interpretação universal, é aquela que vai valer para você, vai valer para o João, para a Maria, para todo mundo. Agora, se eu atribuo aqui, né, navegar é necessário, viver não é necessário, no contexto de hoje, que eu pedi para vocês, interprete essa frase pensando em você no dia de hoje. E aí você me fala que viver não é necessário, ora bolas. Então você está com algum problema. Né? Se para você viver é necessário, você está aqui estudando, você está buscando aí alcançar um sonho, um objetivo, você tem um propósito na sua vida, então é porque para você viver é necessário. Ok? Então vamos ficar muito atentos a isso, para não atribuir às palavras sentidos diferentes daquilo que realmente é possível interpretar a partir de um dado contexto, certo? Agora, se eu te dou um outro contexto, pode sim interpretar de outra maneira, mas da forma como eu falei, pensando em você no dia de hoje, não podemos atribuir à palavra preciso o valor de necessário. Ok? Por quê? Porque se você está assistindo essa aula, você tem um propósito, você tem um objetivo, viver para você é necessário, tá ok? Só que não é algo exato, nós não temos controle, nós planejamos, nós desejamos, nós buscamos, lutamos muito para conseguir algumas coisas, para alcançar algumas coisas e nem sempre sai da maneira como a gente quer, às vezes sai muito melhor do que nós buscamos, né? Não é ok? Então, com essa frase eu encerro, deixo aí, né, essa reflexão para você também. Navegar é preciso, viver não é preciso. E até o nosso próximo bloco.